Bom dia, eu sou Luciano Oliveira, do canal Viver em Negócios. Para quem não sabe, eu sou empresário no ramo de mineração, sou empresário na área de engenharia, tecnologia e inovação, também na área de educação. Hoje nós vamos falar sobre mineração e suas aplicações. Uma série de 10 vídeos, são 10 vídeos, aulas de 10 minutos, onde nós podemos aprender um pouco sobre a mineração no Brasil e as suas aplicações. Hoje nós vamos falar sobre o minério de ferro. O minério de ferro que é algo importantíssimo na nossa vida, na indústria e na transformação de uma nação. Está aqui na nossa tabela periódica, né? É o nosso minério de ferro, o famoso minério de ferro. E a nossa linda tabela periódica é um espetáculo isso para a nossa vida, né? Nós que aprendemos aí a tabela periódica lá no ginásio e no ensino médio, deveríamos ter aprendido a tabela periódica com mais riqueza. Nossos instrutores deveriam ensinar os alunos aí de ginásio e oitava série e com maior eficácia sobre as aplicações, sobre os produtos que tem ali na nossa tabela periódica e não apenas para passar na prova, né? Porque o que tem de riqueza, o que tem na nossa vida, que está na nossa tabela periódica. Nós estamos falando aqui, estamos respirando porque os elementos químicos estão aqui na tabela periódica, nosso oxigênio, hidrogênio, carbono e infinidade aí de 112, né, elementos que já se sabe até hoje. E hoje nós vamos falar sobre o famoso minério de ferro. O minério de ferro que já se sabe, existe mais de 4.500 anos que foi descoberto, né? Então você vê que é muito antigo, desde a Idade Média, e nós começamos a aplicar isso na nossa indústria, principalmente na indústria de fundição. Um inglês em 1856 descobriu uma técnica de fundição, e essa técnica, você vê, tudo é pesquisa, tudo você tem que ter curiosidade em pesquisar. Lá em 1856 o cara começou a planejar e empregar ali uma técnica de fundição, que foi a fundição do aço. E aí só basta um cara para desenvolver um mundo. Ele começou a desenvolver o aço, a técnica de fundição, outras pessoas começam a observar e começam a copiar e começam a melhorar a partir dali. E aí nós começamos a produzir o aço siderúrgico para as edificações, para as carriolas, né? Em vez de você fazer a carriola lá com roda de madeira, já passou a se fazer a carriola com rodas de aço e as ferramentas, e assim vem a nossa indústria de transformação, que é o nosso minério de ferro. Para que se saiba, o minério de ferro existe teores, existem as blindagens. O minério de ferro ele tem com grande abundância no nosso Brasil, na Austrália, Estados Unidos, mas o minério de ferro mais rico no planeta é no nosso Brasil, principalmente em Carajás e no Pará ali, que é onde tem a Vale. Nós temos também grande teor de minério de ferro, que é em Minas Gerais, e também lá no oeste da Bahia. Então, esses minérios de ferro do Brasil, a maioria deles são exportados, né? Então, nós exportamos o nosso minério de ferro bruto para a China, é um dos grandes compradores de minério de ferro brasileiro, o maior comprador. Lá eles beneficiam os aços para fazer as suas aplicações na indústria da construção civil e na indústria de modo geral. E aqui também no nosso Brasil, nós beneficiamos nas nossas siderúrgicas, onde nós produzimos aí tudo que você imaginar na parte de aço, né? No geral, desde ferramentas, chapa de carro, estruturas metálicas para os edifícios, né? Você vê ali o Burj Khalifa, né? O Burj Khalifa, eu já fui lá 2 vezes, então o Burj Khalifa é um espetáculo da engenharia, onde se emprega muito aço, né? Desde a parte do CA50 vergalhão, CA60 também, e as suas estruturas de modo geral. Nós temos que ter uma certa curiosidade em pesquisar e estudar. Mas por que tem isso a ver com minha vida em negócios?
Por que eu vou prosperar eu pesquisando minério de ferro? No mínimo você vai aprender. No mínimo você vai aprender para que serve um determinado tipo de minério. Eu sou produtor de um minério bem específico, meu produto é barita. Então esse minério eu produzo no sul da Bahia, para você ter ideia, essa pesa 1,8 kg. E a densidade disso aqui é 4,13 toneladas por metro cúbico, né? O ferro é bem mais pesado. Através disso, eu faço o beneficiamento. Tudo você tem que beneficiar. Retirai as riquezas debaixo da terra. A grandeza de Deus foi esconder os minérios debaixo da terra. Sabia disso? E qual que é a grandeza de nós, homens? É descobrir os que está debaixo da terra. Então, debaixo da terra, eu retiro a barita, eu faço, a gente vai falar disso em outra aula, só especificamente desse minério, que é um minério que tem uma grande aplicação e bem riquíssimo financeiramente. Eu faço isso, eu faço a moagem, disso daqui eu vou fazer a transformação de salas de raio-x. O nosso celular tem esse minério meu aí, tá? Que é a barita. Isso tem nas placas de celulares, computadores, de televisões, microchips, etc. E também na grande indústria de perfuração. Mas hoje nós vamos falar somente sobre o minério de ferro, né? O minério de ferro, ele é extraído, está escondido debaixo da terra ou está aflorando. Então a gente chama de afloramento, tá? Quando você vê o afloramento, você faz uma pesquisa, você faz a amostragem e você vê que o teor é bom. E você faz uma cubagem em determinada área. Fez aquilo, você leva para amostragem em laboratório, o teor é muito bom. Nosso minério de ferro, para você ter ideia, é de 68% a 73%, o teor do nosso minério de ferro. Então, é um minério de ferro de altíssima qualidade, onde nós levamos isso no forno, em altíssima temperatura. Sempre estou em indústria siderúrgica visitando e sempre eu gosto de ir no alto forno. No alto forno você derrete esse minério de ferro ali a 1.612 graus, a 1.700 graus, e você tem ali a queima, a combustão o rejeito, né? Você tem o rejeito, você tem a queima, e aquela queima nós vamos transformar também em combustível para aquecimento. E a nossa indústria, outro fato que também está na tabela periódica, o oxigênio, o hidrogênio, para fazer a combustão para que eu queime o minério, eu derreto o minério. Então, está novamente na nossa tabela periódica. O oxigênio, é um grande elemento químico que faz com que aquece ali o minério de ferro e você derrete ali a 1.600 graus para obter o minério líquido de ferro. Então, aquela terra que a gente arrancou debaixo das nossas terras lá que o homem do zoião, que é Deus, escondeu, nós vamos transformar isso nesse espetáculo que é o minério líquido, e daí você vai fazer tarugos de ferro e dali você vai fazer o beneficiamento, chapas em vergalhão, em tarugos, em tubos, em o que você imaginar, no que a indústria precisa e qual aplicação você precisa. E aí você vai fazendo as derivações, você vai blendando. Hoje nós estamos a cada ano que passa pesquisando mais e o nosso minério, o nosso aço, vamos falar do aço carbono, está cada vez mais resistente porque nós estamos adicionando outros produtos que também está lá na nossa tabela periódica. No nosso minério de ferro, a gente adiciona para cada tonelada de minério de ferro, você adiciona 100 kg de manganês. Você obtém uma chapa super resistente, a chapa do foguete. E essa chapa do foguete vai resistir a uma temperatura de 2.600 graus. Na nossa reentrada do foguete na atmosfera, você alcança ali a 1.800 graus. Então, se você tem uma chapa que sobrevive a uma temperatura de 2.350 graus, essa chapa não vai derreter. Então, outra aplicação, preciso de uma aplicação mais resistente ainda. Vamos pesquisar na nossa tabela periódica qual que é o elemento mais resistente, mais duro do que o manganês, do que o minério de ferro para fazer essa blendagem. Vamos adicionar nióbio. Então,
para cada aplicação, graças às pesquisas e desenvolvimento, você vai aplicando teores, vai blendando, né? O nosso minério de ferro. Por que a China compra tanto minério de ferro do Brasil? Porque o nosso teor é 73%, o teor deles é de 38 a 42, então eles fazem a blendagem. Então, se eu faço a blendagem do minério de ferro, eu vou obter um minério de ferro de maior qualidade do que existente lá hoje. E aí ele produz todos os produtos que eles necessitam na indústria siderúrgica deles, tá? Então, são coisas importantes que nós temos que ter na nossa vida, é a curiosidade em buscar aprender para aplicação em algum dia na nossa vida, tá? E você que pretende minerar, você que tem curiosidade em minerar, precisa ser um grande player para fazer mineração? Depende do que você imagina em mineração. Se você vai empreender em mineração de ferro, por exemplo, é algo de exponencial, a gente se fala nessa cifra de bilhões, né? Não se minera com pouco dinheiro. Mas tem outras aplicações de minério, tem outros produtos que você consegue juntando ali 10 empresários. Às vezes eu tenho um amigo seu que tem uma jazida de minério que está ali há 20, 30, 50 anos, que está virgem, né? Então você junta ali um grupo de empresários e faz ali uma somatória de valor em real, fala, vamos beneficiar esse minério, beneficia bruto, vende esse minério bruto para alguém, depois você começa a montar o maquinário, que é a parte de moagem, de beneficiamento em si, e aí você consegue ali, daqui a alguns anos já está produzindo e você está ganhando muito dinheiro com isso. Dificilmente alguém quebra mexendo com minério. Por quê? Minério está sagrado, minério é sagrado, está ali para o homem descobrir e arrancar debaixo da terra e volta para lá de novo, né? Então é um ciclo, é um ciclo. Então quem mexe com minério, sabendo trabalhar, não vai quebrar, é uma coisa de prosperidade. Então isso vai ajudar não só você e os próximos, como vai ajudar uma nação. O Brasil é o país mais rico do mundo em minério. Nós temos aqui tudo o que você imaginar de minério no nosso planeta. Hoje nós estamos falando de minério de ferro, mas nós vamos falar de manganês, nós vamos falar de bauxita, que faz o alumínio, o nosso alumínio. Nós vamos falar de nióbio, que o nióbio faz a chapa de aço ficar mais dura e mais leve. Nós vamos falar do nosso grafite, que é a nova tecnologia. Nós vamos faturar 10 trilhões de dólares com isso daí nos próximos 15 anos, que é a tecnologia do grafeno. Nós vamos falar de bário, nós vamos falar de nitrogênio, nós vamos falar de oxigênio, que são os componentes que fazem a transformação essencial. A gente tem um pouquinho de conhecimento sobre isso. Nós vamos falar de cobre, que é a indústria da transformação elétrica. Nós vamos falar de ouro, e ouro também não usa-se somente para enfeite, para nossa aliança, para o nosso relógio. Nós vamos falar do diamante, que o diamante também não se usa somente para nosso relógio, usa para a indústria de perfuração. Hoje nós temos brocas, o diamante é muito duro, então nós lapidamos um determinado tipo de brocas com esse diamante para que ele perfura a rocha e aí você obtém o que você quer lá debaixo da rocha. Então, o minério brasileiro é rico e é fácil de ser explorado. Nós temos imensas jazidas de ouro no nosso Brasil, que está em exploração, mas nós perdemos o controle disso há muito tempo e nós deixamos isso ser explorado por canadenses, indianos e outras nações americanas, né? Então, a maioria do nosso ouro hoje é explorado e exportado por um preço bem mais barato do que deveria, né? Nós não tivemos sabedoria em trabalhar com isso. Nós poderíamos estar beneficiando todo o nosso ouro aqui, vender isso para a Caixa Econômica poderia monetizar esses industriais, esses mineradores, né? E poderia ter um país muito mais rico com a sua exploração e comercialização do nosso ouro aqui, não vender apenas a matéria-prima, né?
mas vamos falar de ouro em uma outra aula, tá? Específica sobre isso. Hoje eu quis trazer uma introdução para você, para que nós temos mais aulas falando sobre minério e minério de ferro hoje, que a gente aprendeu um pouco sobre isso, que está em tudo que você imaginar na nossa indústria, está na barra de ferro da direção do nosso carro, tá na tubulação que transporta os líquidos, né, para as águas que abastecem as nossas casas, que abastecem o sistema agrícola, né? Então que perfura o poço e ali você introduz o aço, não? É uma coisa espetacular o nosso minério de ferro, que a gente aprendeu isso um pouquinho hoje, tá? E tomara que você goste dessa aula. Se não gostou, dá um dislike. Se gostou, dá um like, compartilha e segue aí que a gente vai aprender um pouco mais nessa indústria de transformação e ao longo do nosso caminho, que é viver em negócios, que você que mexe com minério, que vai mexer com minério, vamos aprender um pouco mais sobre isso e você vai ser um grande minerador, tá? Deus abençoe, uma ótima semana.